Sejam bem-vindos ao canal Espirais de Luz, esse canal que eu falo assim, tem o motivo e tem a motivação de eu querer estudar, de eu querer aprender, de eu querer entender e trazer e compartilhar isso com vocês, sabe? Porque, gente, é nessa hora que a gente começa a preocupar com uma coisinha. Como é vista a nossa mudança no plano espiritual? Esse é o tema de hoje. Olha só, uma das perguntas que invadem a mente dos nossos amados e amadas, tá? E é sobre o que vai acontecer. Exato. Tipo assim, o que vai acontecer depois que eu morrer? Gente, eu tô fazendo esse tanto de mudança na minha vida, né? Quando eu chegar no plano espiritual, como é que vai ser? Essas mudanças vão ter um valor aí, um teor? O que é? Como é que é vista essa mudança através dos anos, das vidas, né? Experienciadas no invólucro de cá. Gente, mudar é um processo contínuo, né? De evolução moral e intelectual. Então você tá ali continuamente se melhorando. Nem que gaste 10 anos para você perder um defeito, você acaba perdendo. Né? Então, onde o tempo não é medido em anos e horas, no contínuo da evolução moral e intelectual. Só é medido em anos e horas quando você está no corpo físico. Sim, pela intensidade e pelas experiências vividas, você vai ter uma evolução não pelo calendário, mas pelas experiências. Então, são processos interligados, tá? Então, através das reencarnações, ou seja, do período físico, e períodos na erraticidade, ou seja, que é o período que aquele espírito está lá no plano espiritual, ele vai adquirir conhecimento, vai modificar ideias, vai equilibrar os valores e vai atuar para se reajustar. Gente, o problema de nós todos no corpo físico, na carne, é que nós intensificamos nossas dores, procuramos fugas que acabam nos transformando até em escravos dessas fugas, para tentar justificar uma felicidade que a gente acha que tem que ser de um jeito, mas não compreende que às vezes a gente estava sendo feliz, mas deturpou tudo e acabou se intoxicando com a própria insaciedade. A evolução, por ser naturalmente espiritual, ela não é imposta. Então, ela é construída pelas escolhas e ações de cada um de nós. Então, o bem feito ao próximo, né, o respeito pelo espaço de tempo e capacidade de cada um, né, a superação de dificuldades, capacidade de resiliência, indulgência, né, e gerar o início da sua própria cosmificação, esses são os caminhos para o progresso que se refletem na própria consciência de um espírito. E claro, isso vai reverberar no seu futuro. Então, em meio a mudanças e desafios, a gente ainda tem a transição planetária, gente. Então, assim, a gente está aqui fazendo reforma íntima, melhorando, vencendo vícios, deixando nossas mazelas morais para trás e, ao mesmo tempo, nós estamos participando de um processo de transição planetária, onde o que é fundamental, né, é ter o crescimento pessoal e principalmente o que tem sido focado muito depois da pandemia, que é o autoconhecimento. Somente assim é que irá acontecer o enfrentamento das incertezas, né? E adversidades do nosso tempo. Gente, consciência é algo que a gente precisa urgente. A gente tem que buscar o desenvolvimento dela e a compreensão de nossas próprias limitações e potencialidades, porque a gente precisa reconhecer qual é a nossa vibração predominante. Não adianta você querer ajudar alguém se você ainda não consegue ser forte o suficiente para aquela pessoa entender que você quer ajudar ela ou que aquela pessoa acolha a sua ajuda. Porque senão a pessoa vai entender que você é, na verdade, um facilitador e não uma pessoa que quer auxiliar. E aí começa uma série de histórias erradas disso, tá? Então o que acontece? Identificar e trabalhar nossas imperfeições, desenvolvendo virtudes, né, superando vícios e mau hábitos, a gente vai construir e reformular todas as nossas mazelas. Mazelas são os defeitos que o nosso espírito traz de vidas
passadas. Por exemplo, vamos citar um exemplo. A memória reencarnatória de um ser traz para ele vícios passados. Exemplo, deixa eu ver uma coisa. Comer carne gordurosa. Isso fica na memória de um espírito que viveu muito tempo numa fazenda e que estava acostumado com aquela carne de lata. Então ele sempre vai, numa próxima encarnação, ter uma memóriazinha lá no fundo que ele quer comer gordura. Isso é uma memória reencarnatória. E isso é uma mazela de vida passada. Então é somente a prática do amor, da autoaceitação, da reforma íntima, do perdão, é que a gente consegue ser capaz de transformar a nossa própria vibração e contribuir para a transformação do mundo ao nosso redor. Porque tanto no plano físico quanto no plano espiritual. O que acontece, gente? É aquela filosofia. Você gera uma mudança aqui, essa mudança gera uma mudança que vai afetar muitas coisas, pessoas, ambientes, tudo ao seu redor. Porque elas são inseridas em nossas vidas através de missões que não são tão agradáveis. O que é uma missão não agradável? Não agradável. Eu decidi reencarnar, mas eu decidi reencarnar e como eu julguei muito as pessoas no passado, eu vou ser um alcoolista. Não, você vai ser um alcoolista? Mas você vai conseguir vencer? Com certeza. Chega aqui, vira um alcoolista, não vence o alcoolista, morre de alcoolismo e volta para lá para tentar de novo. Porque na maioria do tempo de nossas jornadas, os reajustes ou consequências geradas pelo próprio espírito, né, as feridas do ego, os erros que causam sofrimento, vão servir como recurso necessário para a evolução espiritual. E não é um castigo imposto pelo nosso Pai. Deus não castiga ninguém. Tudo que acontece com aquela pessoa é fruto da própria escolha, do próprio erro. E nós somos um conjunto de erros e acertos. Então, quantas encarnações eu vou precisar até eu cair minha ficha que eu estou me fazendo mal? Aí que tá. Porque cada ação de amor ou de ódio se torna uma sementinha na nossa vida. E isso germina. Aí vem a lei de ação e reação. Age naturalmente. Retorna para o espírito méritos, bonanças e alegrias se plantou bem. Mas caso contrário, se o mal foi plantado, o que ele vai colher? Fruto amargo, que causam dor em seu futuro. Olha, as experiências, assim como as dificuldades e o sofrimento, são ferramentas divinas para moldar a consciência e para moldar o caráter do espírito. Auxilia em sua purificação e transformação interior. Então, sem a dor, sem o sofrimento, sem a decepção, sem a tristeza, nós não somos fortes. Nós nos tornamos suscetíveis, fracos, volúveis, influenciáveis. Mas a gente tem que viver a dor. E viver a dor, gente, não é pegar a dor e transformar ela na dor eterna, não. Viver a dor é sentir a dor, trabalhar a dor e deixar ela ir. Todo ser tem uma responsabilidade individual, que é quase uma missão. É a sua própria transformação interna. Ou como é muito conhecida, né? A mudança verdadeira que vem de dentro. A reforma íntima. Então a pessoa precisa decidir se transformar. Ela tem que querer isso. Ela vai falar assim, eu vou virar um novo eu. Em si mesmo. E não ficar esperando que o mundo vá mudar por ela. Que o mundo vá fazer por ela. Gente, nós estamos num corpo físico. Além de dispor do crescimento mental, a gente também, para sermos adaptativos, a gente foi criado para ser adaptativo. A tudo que rege a vida na superfície do planeta. Olha, durante os séculos o ser humano vem se adaptando, ou seja, o mar não vai secar para que o atravessemos. Então, mais fácil é descobrir um meio de criar algo que possa facilitar essa travessia. O alimento não vinha até ele criou a roda. O alimento podia ser comido cru, não estava sendo legal. Ele inventou o fogo e cozinhou. Então, o crescimento pessoal e o autoconhecimento são uma necessidade para enfrentar os desafios do nosso tempo.
E somente quando nos conhecemos melhor e buscamos constantemente o nosso crescimento espiritual e emocional, é que a gente vai ser capaz de contribuir para a nossa própria evolução e para a evolução coletiva da humanidade. Olha só, o homem não, nós como indivíduos não podemos ser egoístas a tal ponto de não querer que a humanidade evolua. Somente eu, não é assim. Somos e precisamos da interdependência, e somos interdependentes. Porque além da nossa própria evolução, a gente está pensando também na transição planetária. Então não tem como a gente desvincular disso. É uma oportunidade única para a humanidade evoluir espiritualmente, construir um mundo mais justo, fraterno e equilibrado. Olha, através dos gestos, escolhas e pensamentos de cada um, a regeneração pessoal, ela acontece. E a evolução espiritual, esses dois, são construídos dentro desse processo regenerativo da nossa atualidade. Então demonstra a importância de cada indivíduo no processo coletivo. Gente, o Espiritismo ele oferece um conjunto de princípios e ensinamentos que podem nos guiar nessa jornada de transformação. Ele ajuda a compreender as mudanças pelas quais o nosso planeta Terra está passando e que não vai parar. Gente, isso vai continuar a passar. E isso tanto em nível coletivo quanto individual. Então, quando a gente aplica os princípios espíritas em nossas vidas, né, cotidianas, quando a gente, vamos falar assim, quando a gente fala assim, nos tornamos capazes de enfrentar os desafios com mais força, fé e esperança. O que é isso? Significa que você teve uma dor, sofreu, trabalhou aquela dor, entendeu essa dor, tanto que se ela aparecer de novo, ela não vai doer novamente, você já está ali prevenido, você já está de boaça em relação a isso, né? E aí o que acontece? Essa primeira atitude não vai só nos tornar mais fortes espiritualmente e até materialmente, né? Porque isso somatiza no nosso corpo físico, como também seremos capazes de agir de acordo com a vontade divina, que nos colocou nesse momento vivendo na Terra, com o propósito de crescermos e sermos úteis. Quando me perguntam às vezes, Max, qual é o propósito das nossas vidas? Você está preocupado e está direcionando a ideia do propósito da sua vida ser algo que seja envolvido com você apenas. Ah, não, o propósito da minha vida é que eu tenho que me melhorar, eu tenho que ter um carro, eu tenho que ter uma casa, eu tenho que ter uma família, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter aquilo, eu tenho que ter. E aí isso não é propósito. Ter que ter não é propósito. Você tem que entender isso. Propósito na vida é você. Eu vou ser um profissional da área da saúde. Eu vou ser um profissional da área de construção. Isso é um propósito. Eu decidi que eu vou me melhorar. De agora em diante, eu não quero mais ter hábitos ruins, eu não quero mais xingar palavrões, eu não quero mais me misturar com pessoas que estão, vou falar assim, energeticamente com um teor mais baixo. Por quê? Eu quero me tornar melhor. Então, quando você faz isso, é lógico que você está falando tudo isso e ainda não agiu, gente. E é lógico que não vai ser fácil. Claro que não. O caminho da retidão é o mais difícil que existe. E é o mais complicado, porque por mais que você tente, todos os seres humanos na carne tentem, eles não vão conseguir chegar a essa perfeição de atitude. Porque essa perfeição, ela é totalmente voltada para o nosso amado Jesus. E mesmo assim, aos olhos de outros, ele não é perfeito. Então, o que evita em nosso processo de retorno para a espiritualidade vários momentos de perturbação que não são necessários mais é essa atitude aí de agir, de ser positivista. Isso que faz. Principalmente para aquele espírito que se dedicou espontaneamente a crescer. Ele quis, porque ele quis.
Isto porque a busca pelo autoconhecimento, a compreensão do mundo moral e espiritual facilitam a aceitação e a vivência de todas as experiências vividas e escolhidas por nós mesmos. Com a intenção de quê? Evoluir, cosmificar, né? O que no final das contas vai nos promover um desligamento suave do corpo quando encerrarmos a nossa passagem. E tá aí a história toda. Como é vista a nossa mudança no plano? Simples. Você passa por uma vida, por uma reencarnação, por uma vida inteira. E você vai ter erros, acertos. Procure ter mais acertos. Procure ser mais amável. Pare de magoar, machucar as pessoas. Porque quanto mais você faz isso, menos o seu processo de vida melhora. Menos você ajuda a você mesmo a se melhorar. E aí, quando você causa dor, você acha assim, eu só... É aquela famosa frase, depois que você já errou e já está lá, né, jogado, vou falar no chão, a única coisa que você só vai lembrar, que você vai lembrar é isso. Oh, meu Deus, por que que eu fiz isso? Por que eu sou assim? Eu só vim para destruir. Sabe essas frases negativas? Se você estiver nessa situação, não fale isso. Não alimente isso. E ninguém tem que aguentar nada de ninguém. Então, você precisa se melhorar. E é nessa hora que, quando você faz isso, a espiritualidade olha para você com olhos de candura. Então, quando o olhar de candura vai para o seu lado, muitas das energias de influência negativa que eu na sua direção são afastadas. E aí está o olhar do plano espiritual para você. É o cuidado. A espiritualidade vem em socorro daquele que ora. A espiritualidade vem em socorro daquele que ama e auxilia o próximo. Porque faças pelo teu pequenino ao lado, que estareis fazendo a mim, para mim, por mim. Então, Jesus e Deus. Jesus e Deus são duas divindades que nós nos espelhamos em um e o outro nos criou. Então você tem que lembrar que faça pelo outro é estar fazendo por eles. E eles vão fazer por você com uma espécie de proteção, onde você vai ter a capacidade de ter a sua imagem do outro lado, sendo uma das melhores possíveis. Conclui esse projeto com mais força, tenta com mais força, vocês conseguem se melhorar a cada minuto. Isso é certeza. Entendeu? Gente, muito obrigado. Eu fico assim tão feliz porque eu sei que você para um tempinho aí para me ouvir. Eu acho que se eu falar mais que isso vai estragar. Não é uma palestra comprida, não, porque ela tem uma objetividade muito grande em seu próprio texto. Vai lá no canal Espirais de Luz, se inscreve no YouTube, ativa o sininho do YouTube, curte nossa página no Facebook, vai nas palestras, assiste todas, deixa o seu comentário, opinião, sugere pra gente, né? Mas vai lá, consome esse material, porque esse material tá ali para você entender, para você começar a compreender. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Beijos de luz.